Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um post do Instagram em que diz: para alguns limites é melhor calcular primeiro os limites laterais, à esquerda e à direita, e o seguinte teorema é um lembrete de que o limite bilateral existe se e somente se ambos os limites laterais, à esquerda e à direita, existem e são iguais. Então temos que o limite de f de x quando x tende a é igual a L, se e somente se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a L, e isso é igual ao limite de f de x quando x tende a pela direita. Então, trouxe aqui nesse vídeo 3 exercíciozinhos para mostrar a vocês esses limites bilaterais e o que comprova esse teorema. Nesse primeiro exercício, pede para mostrar que o limite do módulo de x, quando x tende a zero, é igual a zero. Primeiro, vamos lembrar que o módulo de x ele pode ser escrito dessa forma. Ele vale x se x ele é maior ou igual a zero, e ele vale menos x se x é menor que zero. O gráfico do módulo de x é representado por essa figura, e mostra que para valores positivos de x, o gráfico ele sobe para a direita, e para valores negativos de x, ele sobe para a esquerda. Uma vez que o módulo de x é igual a x para x maior que zero, que é este lado de cá, da direita, temos que o limite de módulo de x quando x tende a zero pela direita é igual ao limite de x quando x tende a zero pela direita, já que a função módulo de x é igual a x quando x ele é maior ou igual a zero. E vemos por esse gráfico, quando x ele tende a zero pela direita, ele está se aproximando do zero. Olhando aqui pela direita, ele se aproxima muito do zero. Então, o limite de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a zero. Para x menor que zero, temos que o módulo de x é igual a menos x, como visto aqui em cima. Logo, faremos que o limite do módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual ao limite de menos x, quando x tende a zero pela esquerda. Observando esse gráfico, quando x tende a zero pelo lado da esquerda, temos que ele se aproxima muito de zero. Então, o limite de menos x, quando x tende a zero pela esquerda, também é igual a zero. Portanto, concluímos que o limite de módulo de x, quando x tende a zero, é igual a zero, e ele existe, pois esses limites bilaterais no ponto zero, tanto aproximando pela direita e aproximando pela esquerda, deu igual a zero, deu o mesmo valor. O segundo exemplo é: demonstre que o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero, não existe. Faremos a mesma coisa que fizemos no exercício anterior. Primeiro vamos fazer o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita. Sabemos do exercício anterior que o módulo de x, quando x é maior que zero, do lado da direita, no caso, ele vale x. Então, substituiremos dessa forma: limite de x sobre x, quando x tende a zero pela direita. Isso vai ser igual a 1, pois x dividido por x é igual a 1. É a mesma coisa que você pegar o mesmo valor e dividir por ele mesmo. Isso é igual a 1, ficando o limite de 1, quando x tende a zero pela direita, vai ser igual a 1, pois lembre-se que o limite de uma constante é a própria constante. Já resolvendo esse limite para o lado da esquerda, nós temos limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, vai ser igual a limite de menos x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Menos x dividido por x é igual a menos 1. Logo, temos aqui limite de constante. Então, o limite de menos 1, quando x tende a zero pela esquerda, vai ser igual a menos 1. Vimos que o resultado aproximando pela esquerda e pela direita são diferentes. Logo, concluímos que esse limite não existe. O gráfico dessa função, módulo de x sobre x, é representado por essa figura. E aqui vemos perfeitamente que esse limite não existe. Nossa última questão é: se f de x para x maior que 4 vale essa função raiz de x menos 4 e para x menor que 4 ele vale 8 menos 2x, determine se o limite de f de x quando x tende a 4 existe. Faremos
da mesma forma os limites laterais, tanto pela esquerda quanto pela direita. Uma vez que f de x é igual a raiz de x menos 4 para x maior que 4, que é pela direita, teremos que limite de f de x para x tendendo a 4 pela direita é igual a limite de raiz de x menos 4 quando x tende a 4 pela direita. Isso vai ser raiz de 4 menos 4, que é a mesma coisa que raiz de zero. Raiz de zero é zero. Agora, fazendo f de x pela esquerda, nós temos que f de x vai valer 8 menos 2x. Logo, limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda vai ser igual ao limite de 8 menos 2x quando x tende a 4 pela esquerda. Isso vai ser igual a 8 menos 2 vezes 4, que é igual a zero. Portanto, concluímos pelos limites laterais, à esquerda e à direita, que esse limite ele existe, pois o limite de f de x foi igual a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita.